Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, que alegria estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 24 de fevereiro. Já estamos concluindo o segundo mês do ano. Tudo passa rapidamente. Hoje a nossa meditação é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção. O tema é a luta do cristão contra o demônio. Vamos refletir sobre uma realidade muitas vezes ignorada, relativizada nos tempos modernos. A existência do demônio e a luta espiritual do cristão contra ele. A Igreja sempre ensinou, desde os tempos apostólicos, que o diabo não é um símbolo ou uma metáfora do mal, mas uma realidade espiritual, uma pessoa angélica decaída que se opõe a Deus e à salvação das almas. Infelizmente, querido ouvinte, muitos hoje acham que o diabo é apenas uma ideia abstrata, que o mal está apenas dentro de nós ou nas estruturas da sociedade. Mas a fé católica nos ensina que o demônio é real. É um ser pessoal e inteligente que atua no mundo tentando afastar as almas de Deus. Recentemente, a produtora Brasil Paralelo lançou o documentário Oficina do Diabo, que trata justamente de como o maligno age para nos desviar do caminho de Deus. Este filme que eu assisti e vou assistir de novo, mostra como o diabo não age de maneira espetacular ou evidente na maioria das vezes, mas sim através de pequenas concessões, sutis enganos e distrações que vão nos afastando da verdade. Esse filme vai ajudar muitas almas a voltar a Deus. Para assisti-lo, você tem que assinar o Brasil Paralelo. Mas vale a pena, porque nessa produtora nós temos filmes que podemos assistir com segurança, inclusive filmes infantis, que não faz mal às nossas crianças, porque passa por um discernimento muito consciencioso daquela produtora. Satanás não quer que percebamos sua ação. Ele age no silêncio da tentação, a confusão das ideias, na corrupção das vontades, na relativização do bem e do mal. O demônio quer destruir nossa relação com Deus e, para isso, ele nos seduz, mente e semeia a dúvida. Esse pessoal, essa juventude maluca, mergulhada nas drogas, nas obscenidades, na cultura woke, em tudo isso, é um pessoal que já foi tomado pela ação do demônio, porque já rejeitaram Deus, já rejeitaram Cristo, já não aceita a cruz, abusa das coisas de Deus e muitas vezes invoca o demônio, que é o mais triste. Desde os tempos dos apóstolos até hoje, o magistério da igreja, os padres da igreja, os santos, sempre afirmaram a existência da realidade do demônio. Vamos ver aqui alguns pensamentos de alguns santos importantes. Satanás é um anjo caído. O catecismo da igreja católica ensina que o diabo e os outros demônios foram criados bons por Deus, mas por uma escolha livre se revoltaram contra ele. Catecismo 391 a 395. São Miguel Arcanjo e os anjos fiéis os expulsaram do céu. Apocalipse 12, 7 e 9. O demônio tenta afastar as almas de Deus. Desde o Gênesis, vemos Satanás enganando Adão e Eva. Gênesis 3. No Novo Testamento, ele tenta até mesmo o próprio Jesus no deserto. Mateus 4. São João Crisóstomo dizia:
O diabo tenta todos, mas especialmente aqueles que desejam viver na santidade. Por isso o desafio do nosso seguimento a Jesus. Os santos sempre ensinaram que o demônio é perigoso. Santo Antônio do Deserto, um dos primeiros monges do cristianismo, teve grandes batalhas espirituais contra os demônios, que o tentavam e o atacavam diretamente. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia: o demônio nada pode contra aqueles que permanecem fiéis à oração e aos sacramentos. Essa é uma verdade. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que o diabo teme profundamente a humildade e a oração. A Igreja nos dá armas para vencer o demônio. O Catecismo nos recorda que Cristo venceu o demônio pela cruz e nos deu os meios espirituais para resistir às tentações. Aí vem a pergunta: como vencer as tentações do demônio? Certamente você já perguntou isso, né? E às vezes a gente nem percebe as ações do maligno nas nossas ações, às vezes pequenas, simples. Nós sacerdotes vamos ficando tão racionais e não ligamos muito para isso, mas o diabo age muito através de nós padres, muito, sem que a gente o perceba. Mas é muito, não é pouco não. A luta contra o demônio é constante, mas a Igreja nos ensina algumas armas espirituais poderosas para resistir às ciladas dele. E aqui eu vou citar 4 pontos importantes. Primeiro, o demônio não pode nos tocar se estivermos unidos a Deus. É viver o estado da graça. Primeiro ponto, viver em estado de graça. O demônio não pode nos tocar se estivermos unidos a Deus. Por isso devemos confessar com frequência e evitar o pecado. São João Bosco dizia: o maior triunfo do diabo é quando consegue nos manter afastados da confissão. Olha que impressionante. A coisa mais difícil na igreja é confessar os nossos pecados. Segundo ponto, a oração e a vida sacramental. O diabo teme a oração sincera. O terço de Nossa Senhora é uma arma poderosíssima. Quantas vezes eu tenho escutado sacerdotes criticando o Frei Gils, criticando o Instituto Hesed, porque promove o rosário. Olha, quando você critica atividades de piedade que tem congregado milhares e milhares de pessoas, precisa ter cuidado, porque você pode estar cedendo a isso. Criticar a reza, criticar a adoração, criticar a caridade é perigoso, é sintomático. O próprio São Pio de Peltricina dizia: o rosário é a arma contra as insídias do demônio. E aí você, padre, fica criticando o rosário, porque você não reza o rosário. E aí critica quem reza. E outros leigos também na igreja, contaminados pelo espírito da teologia da libertação, que não reza mais, vive só no nominalismo, nas ideias vagas e criticando quem reza. Criticando o terço, criticando a oração, a adoração do Santíssimo, cerco de Jericó. Quantas vezes eu escuto isso? A Eucaristia nos fortalece. O demônio não suporta a presença de Cristo na alma do cristão. Olha que coisa bonita. E a gente precisa guardar isso. Terceiro ponto. A humildade e a obediência a Deus. Santa Teresa d'Ávila dizia: o diabo tem medo das almas humildes, pois nelas não podem encontrar brechas para agir. O orgulho é a raiz da queda de Lucifer, por isso devemos cultivar a humildade e a obediência à vontade de Deus. Quarto ponto, rejeitar o ocultismo e as práticas de nova era. Muitos acabam abrindo portas para o demônio ao se envolver com horóscopos, cartomância, feitiçaria e práticas esotéricas.
A Bíblia é clara: não haja entre vós quem pratique adivinhação, encantamento ou consulte os mortos, por isso é abominação para o Senhor. Deuteronômio 18, 10. Como isso é importante. Eu posso concluir aqui dizendo que o demônio é real, ele luta para nos afastar de Deus, mas Cristo já venceu Satanás. Pela sua cruz e pela sua ressurreição. Nosso dever, prezado ouvinte, é resistir ao mal, permanecer firmes na fé e buscar a santidade. Amém? Que Deus nos abençoe e você, sacerdote que nos escuta, não tenha vergonha de pregar sobre isso, porque o mal existe. O Papa Pio XII dizia: a maior glória do demônio é quando um padre diz que ele não existe, e é verdade. Portanto, nós não cremos no demônio, mas nós cremos que ele existe, mas ele está debaixo dos pés de São Miguel Arcanjo e dos pés do próprio Cristo e de Nossa Senhora. Amém. Para concluir aqui a nossa meditação, eu trago para você 2 Timóteo 1,10, da aclamação ao Evangelho dessa segunda-feira. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Recomendo que todos assistam o filme Oficina do Diabo. Assista uma vez, 2 vezes, para você perceber como o inimigo de Cristo é sutil, desde a tentação na alimentação, nos vícios, nos relacionamentos, na sexualidade, colocando angústia dentro do nosso coração, abrindo as almas para o suicídio. Como o demônio é astuto. No demônio não se acha nada de positivo. O demônio não presta. Ele é o inimigo de Cristo. E nós vamos vencê-lo no poder da oração e da vitória de Cristo na nossa vida. Portanto, prezado ouvinte, não desanime, seja firme, seja corajoso, seja determinado e não deixe que o inimigo alcance a sua alma, a sua vida, os seus pensamentos, as suas atitudes e o seu trabalho. Nós somos de Cristo e com Ele venceremos. Vamos terminar com uma oração e eu peço a Deus para libertar você que está infestado de tentações do demônio através de vício, jogatina, pornografia, cultura woke, você que está defendendo o aborto, você que é a favor do aborto, você que é contra os casais, as famílias terem filhos, você que é contra as famílias numerosas, famílias abertas à vida. Cuidado, porque o inimigo está te rodeando, te colocando na espreita para destruir a sua alma. Cuidado você que fica julgando os outros, você que não vai à igreja, você que é inimigo das coisas de Deus. Muito cuidado. Abra seu coração a Cristo neste momento. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos, que vagueia pelo mundo para perder as almas, que tenta o ouvinte do programa Oração da Manhã. Liberta-nos, Senhor, de todas as tentações do mal e nos dê a intercessão de São Miguel Arcanjo e de Nossa Senhora da Libertação. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, seja abençoada a sua vida e o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participe comigo hoje aqui no canal às 21 horas da Eclésia Santa, quando vamos meditar sobre o Catecismo da Igreja e fazermos juntos a oração das completas,
que todos os dias nós rezamos às 21 horas aqui no canal. Fique em paz e uma boa semana de trabalho para você e os seus.